a partir do versículo 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Senhor, fala aos nossos corações poderosamente nessa manhã, como tu falaste no culto das 9, vai continuar falando no culto das 19. Senhor, unge a nossa igreja com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como é bom poder pregar sobre essa série que tem acompanhado a gente ao longo desses 2 meses, Cristofobia. Essa série ela começou em junho, essa série vai terminar no final de julho, e o nosso foco dessa série é trazer uma palavra muito clara sobre relacionamento com Deus, as vantagens de se relacionar com Deus. Muita gente tem medo, e nós falamos sobre isso o mês todo, e agora nós vamos transicionar essa parte do medo para a parte das vantagens e da premiação, que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu vou usar esse texto, eu vou pregar essa mesma mensagem nos 3 cultos, porque muito provavelmente não sei se vai dar tempo de terminá-la agora, e a gente vai continuar de noite, mas esse texto ele vai ser pregado de um modo expositivo, e fica uma dica para você. Porque às vezes muita gente me procura falando assim: pastor, não sei estudar a Bíblia, é muito difícil, eu começo a ler, eu me embaralho, é difícil de entender. Estude a Bíblia versículo por versículo, a começar pelo Novo Testamento. E quando você ler a Bíblia, faça perguntas a esse texto, do seu jeito. Comece a ler esse texto e comece, a gente chama isso do modo indutivo de estudo bíblico. Comece a perguntar para o próprio texto o que ele quer dizer, o que Deus estava querendo dizer, e versículo por versículo, que você vai perceber que cada versículo, na maioria das vezes, é uma pregação. Em casa, quando você for ler a Bíblia, não leia só porque tem que ler, leia devagar, leia entendendo, leia decupando, ali dissecando, fazendo uma leitura. Às vezes uma palavra faz diferença, e você vai começar a perceber, e começa a se fazer pergunta: por que isso acontecia? Isso vai te gerar curiosidade para pesquisar em outras fontes, em outras áreas, e assim você vai crescendo no seu estudo bíblico. Às vezes a gente acha que para estudar a Bíblia tem que entrar no seminário, e muitos se enganam, porque o seminário, o que menos acontece num seminário são momentos de estudo bíblico. O seminário vai te dar teologia, vai te dar hermenêutica, vai te dar modos de comparação bíblica, mas ele não vai pegar a Bíblia e fazer um momento de devocional com você. Isso é você que faz na sua casa, não precisa de pós-graduação. Você e Deus podem estudar a Bíblia dessa forma. É isso que nós vamos fazer aqui, versículo por versículo. Nós começamos o versículo 18. E o versículo 18 já dá muita informação para a gente sobre esse texto, sobre essa experiência de medo e de recompensas de relacionamento com Deus. Diz a Bíblia que um homem de posição, algumas traduções dizem que ele era um príncipe, algumas histórias da Bíblia dizem que ele era um jovem. Nesse texto não é tão claro que ele era um jovem, mas nos outros evangelhos essa história também é contada, e pode-se dizer que ele era um jovem. A verdade é, ele era alguém de influência. Mais do que isso, era alguém inteligente, era alguém provavelmente de boa aparência, porque era alguém que, pela sua condição social, a tendência é que ele se vestisse melhor, que tivesse melhores condições. Hoje foi engraçado que
Hoje eu botei uma blusa social para dentro, metade da igreja veio falar comigo: pastor, tá com a blusa diferente, cortou o cabelo, pastor, tá mais novinho. Aí, ó, tá vendo? Não sei se é um recado, que eu tenho que me vestir assim todo domingo, não sei, né? Ou se foi só um elogio, né? Mas o fato é que quando a gente começa a se tratar, quando a gente começa a se organizar, quando as finanças, enfim, normalmente não são problemáticas, as pessoas investem em áreas que talvez não teriam condições de investir se não tivesse. A verdade é que esse homem aqui, além de tudo, gente, era um bom partido. Quem é pai ou mãe de menina aí, né, que sonha com um genro encantado, já parou para pensar? Um jovem, rico, bacana, influente, conhecedor das leis, um cara, né, provavelmente educado. Qual pai ou mãe que não gostaria de ter um jovem desse como genro? Uma pessoa que viria para talvez ali somar na família, ajudar, agregar valores. Aliás, normalmente quando as pessoas têm muitos bens, acontece até um problema: muita gente se aproxima dessas pessoas, às vezes com mais intenções, mas se aproximam. E esse homem, ao invés de muitos se aproximarem dele, ele se aproxima de Jesus. Versículo 18 já fala isso para a gente, e chama Jesus de uma forma diferente: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? É engraçado porque ele faz uma pergunta muito provavelmente sincera, mas uma pergunta de uma maneira muito diferente. Ninguém na Bíblia e na cultura judaica chamava os mestres de bom mestre. Não era comum chamar nem Jesus, nem os outros rabis da época de bom mestre. Por quê? Porque normalmente eles não eram bons. Existia uma situação em que os mestres da época, os doutores da lei, eles recrutavam os seus talmides. Talmide era uma palavra que significava discípulo. Então, quando a criancinha era muito pequena e se desenvolvia muito bem na escola, o pessoal ficava olhando das linhagens, os fariseus, os saduceus, porque isso era tudo, gente, na época, lá, talvez você não saiba, mas era diferente doutrina. Era todo mundo judeu, mas pensava um pouco diferente. Era igual pegar um assembleano, um batista, um presbiteriano, um metodista e botar todo mundo para conversar. De vez em quando saía um negócio diferente. Não concordo muito com isso, não sei se é bem assim. Os fariseus, os saduceus, eles eram diferentes linhas de pensamento da mesma religião. E os mestres, aqueles que iam ensinar essas crianças, quando a criança tinha os seus 9, 10 anos e era muito boa de estudo, muito proeminente, eles já iam lá e já pegavam, e já colocavam debaixo da saia deles ali de educação, porque eles queriam treinar aquelas pessoas. Mas era um treinamento muito rígido, era um treinamento competitivo, porque eles não queriam que as outras turmas, das outras linhas teológicas judaicas, fossem melhor do que eles. Então era cada um ali meio carrasco, meio ditador, às vezes meio ditatorial. Por isso, gente, a gente só aprende sendo curioso. Por isso que quando Jesus chega e faz aquela afirmação daquelas pessoas, ele fala assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Quando Jesus fala isso tem um peso muito maior do que a gente possa imaginar. Porque o que Jesus estava falando ali, Jesus estava se colocando na posição de um desses, porque era isso que os mestres faziam. Eles recrutavam os seus discípulos e colocavam sobre eles o seu jugo, o seu fardo, mas era normalmente pesado, era normalmente difícil de acompanhar. E eles só recrutavam os melhores, só recrutavam aqueles que iam dar algum status para eles no futuro. E Jesus chega e fala assim: olha, venham os piores para mim, aqueles cansados, sobrecarregados, aqueles que não têm jeito, que são rejeitados pelos outros mestres. Jesus já dá uma lição para a gente no primeiro versículo desse negócio, porque os mestres não eram bons, eram malvados, eram mestres que davam problemas para os seus alunos. E aí vem esse homem e chega para Jesus e fala: bom mestre. E Jesus: vamos parar, ninguém me chama bom. Por que você está me chamando de bom? A gente não sabe, a Bíblia não diz para nós qual era a intenção do coração desse jovem de chamar Jesus desse jeito. Poderia ser sincero, talvez esse jovem quisesse algo sincero com Jesus, poderia ser sarcástico,
Porque cá para nós, a gente às vezes, quando quer ser sarcástico, a gente é muito bom nisso, na verdade. A gente coloca uma palavra de um jeitinho que com muito sarcasmo ela ganha uma outra conotação. Poderia ser cínico, a gente não sabe. A verdade é que ele chamou Jesus de bom. Só que chamar Jesus de um bom mestre é a pior opção que nós podemos fazer na nossa vida. Eu vou explicar por quê. Tem muita gente cometendo esse erro. Jesus nunca deu a opção para nós, por isso ele repreende esse jovem. Ele nunca deu para nós a opção de chamarmos ele de bom mestre. Ele deu duas opções para a gente, essa não é uma das duas. Ninguém pode chamar Jesus de bom mestre, porque um bom mestre tem um contexto moral, tem um contexto bacana, sabe? Eu conversava com um amigo judeu, alguns meses atrás. Eu tenho um grande amigo judeu que toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre cultura, sobre religião, eu ligo para ele. Um cara muito envolvido na cultura judaica. E aí eu liguei para ele, não por uma alfinetada, mas por curiosidade mesmo. A gente foi almoçar junto. Eu falei: rapaz, eu quero te fazer uma pergunta bem específica. Quem é Jesus para você? Aí ele olhou para mim, deu aquela risadinha, né? Porque ele sabe que eu sou pastor evangélico. Eu não, Jesus, ele falou exatamente a resposta desse jovem rico. Não, Jesus era um bom mestre, Jesus foi um rabi, Jesus foi aquele que ensinou de uma forma bonita, aquele que trouxe ensinamentos morais e éticos de uma forma bacana, e só. Aí eu lembrei desse texto, e aí a gente começou a discutir, porque Jesus nunca deu para mim, para você, nem para ninguém, a possibilidade de chamá-lo de bom. Sabe por quê? Porque é tudo que ele não é. Jesus só pode ser considerado por nós duas coisas, irmãos. Ou ele é o próprio Deus, e a gente se ajoelha diante dele, e a gente o adora, e a gente se liberta de todo o resto, dizendo: eu encontrei o próprio Deus. Ou ele é o oposto disso, ele é o diabo encarnado num ser humano. Que isso, pastor? É isso que eu estou falando, eu não estou sozinho nesse pensamento. Grandes personalidades ao longo da história chegaram nessa mesma conclusão. Porque Jesus, se ele não é Deus, ele era um lunático mentiroso, ele era um manipulador, ele era alguém que estava enganando aquelas pessoas e que continua enganando gente até hoje. Porque se ele não é Deus, bom mestre ele não é. Ele não é uma pessoa boazinha que te ensina bons modos, não. Ou ele é Deus, ou ele é totalmente oposto a Deus. Ele não te dá a opção de dizer: ah não, Jesus é bonzinho, mas não, Deus ele não é. Não existe isso. Eu quero ler um texto de um livro para vocês, de um escritor que eu cito ele domingo sim, outro também, aqui na igreja. C.S. Lewis, um grande homem de Deus, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele resume a simplicidade de ser cristão, ele fala sobre isso. Ele começa a ver essas perguntas serem colocadas. Pessoas, ele era um ateu, ele era ateu, e para ele Jesus era uma farsa, para ele Jesus era alguém que nunca aconteceu, e de repente ele se converte, de repente ele vive o evangelho de verdade, e ele percebe isso. E ele vê muitas pessoas ao redor dele dizendo a mesma coisa: ah, Jesus é legal, Jesus é bonzinho, mas só isso. E ele vem e fala assim: olha, eu tento aqui impedir que alguém diga a grande tolice que sempre dizem sobre Jesus, exatamente essa, que ele é um bom mestre. Olha, ele poderia ser um lunático, no mesmo nível de um que afirma ser um ovo, poderia ser o próprio demônio dos infernos. Você decide. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou ele é um louco, lunático ou coisa pior. Você pode achar que ele é tolo, pode cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e o adorá-lo como o próprio Senhor. Mas não vamos vir com aquela bobagem de que ele foi um grande mestre, um bom mestre aqui na terra, porque ele não deixou essa opção para nós. Que pesada essa palavra. Mas essa palavra vale para nós aqui em 2018, sabe por quê? Porque tem gente na igreja que trata Jesus como um bom mestre. Tem gente na igreja menosprezando Jesus. Tem gente na igreja que acha que a igreja é uma religião, que vai ensinar condutas morais, que vai ensinar uma boa ética, que vai ensinar o que eu não devo fazer, como eu não devo agir, como eu não devo ser. Vai ensinar você a viver uma vida de passividade, bons modos. Sinceramente, meus irmãos, quem tem que dar bons modos para nós são nossos pais.
Infelizmente, às vezes a gente não teve isso, e aí pode ser por diversos fatores. Mas Jesus não veio para você para te ensinar bons modos. Ele não veio para mim e para você para ser chamado de bom mestre. Ele veio para a minha vida, para a tua vida, para ser o Senhor dessa igreja, o Senhor da sua vida, aquele que radicalmente transforma o que você é, quem você é e a sua maneira de pensar. Não tem como ser diferente. Vocês sabem por que a igreja tem sido tão insignificante? Por isso. Porque a igreja deixou de acreditar em um Jesus que é o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que se ajoelha diante dele e diz: eu largo todas as minhas coisas. A igreja tem medo de assumir um compromisso com Jesus, porque no fundo, Jesus para a igreja é apenas um bom mestre, é alguém que dá bons conselhos morais, é alguém que dá a boa forma de viver, é alguém que fala sobre religião, religiosidade, mas não é alguém que transforma radicalmente mais a vida das pessoas. Muitos estão há anos sentados em bancos de igreja, vivendo vidas passivas, tendo Jesus como um bom mestre, tendo Jesus como aquele Papai Noel, que no final do ano pode me dar um presente, se eu comer direitinho, se o meu prato ficar vazio na hora das refeições, por uma série de condições ele pode me abençoar, e eu vou lá, dou uma ofertinha para o bom velhinho na hora da oferta, sem entender que a oferta não é um ato de bondade sua, a oferta é um ato de reconhecimento de que Jesus tem provido todas as coisas na sua e na minha vida. Isso é ofertar. Ofertar não é sair do seu lugar e vir aqui na frente e entregar um dia, como eu sou bom, como eu cumpro com meus deveres religiosos. Isso não é ofertar. Estou em dia com a minha religião. Isso não é ofertar. Fazer coisas como essa é chamar Jesus de bom mestre. Um bom mestre não cura, não liberta, não transforma e não salva você. Mas o Rei dos Reis morreu na cruz para que você fosse liberto de todo o pecado. Nesse projeto Celebrando Vida, nós fomos nessa última quinta-feira, e o meu primo, ele é um dos líderes desse projeto, junto com a equipe pastoral da igreja. É uma bênção, mas é algo maravilhoso. Como eu falei, é para toda a igreja, não é só para alguns. Todo mundo tem que passar por isso, a começar pelo pastor. E no final, a esposa do meu primo, que se converteu nesse projeto, ela contou a história de conversão e ela falou: é engraçado porque eu me converti nesse projeto, e para mim a igreja era isso. Eu falava isso com o Paulo hoje de manhã. Paulo ficou impressionado com essa fala, e eu também. Porque ela falou para mim, a igreja era isso. Eu vim de uma escravidão. Eu vim de uma escravidão de depressão, uma escravidão de compulsões diversas, psicológicas, uma escravidão de autoritarismo, uma escravidão de uma série de coisas. E eu vim, e Deus, Ele me libertou de tal maneira que para mim a igreja era isso. E aí o pastor me chamou para dar um testemunho num outro culto, num culto de domingo. E eu não sabia, porque a igreja para mim era isso, era celebrar a vida. E quando eu cheguei no outro culto, eu vi, primeiro que ele falou, eu vi muita gente, porque esse espaço, infelizmente, irmãos, é um espaço com menos gente. Nem todo mundo quer expor as suas mazelas, nem todo mundo quer reconhecer que precisa de um Deus transformador na sua vida, para tratar de áreas emocionais, para tratar de áreas psicológicas. É mais difícil, o pessoal não quer ir. Então, por mais que a igreja tenha 6 mil membros, 7 mil membros, e por mais que a gente chegue lá numa quinta e veja um grupo relativamente grande, é muito pequeno para o tamanho da igreja. E quando ela foi num culto pela primeira vez de domingo, ela viu muita gente. Ela falou: gente, eu fiquei com medo. E qual foi a surpresa dela quando ela deu o testemunho dela e pessoas ficaram com medo dela? Porque ela, nesse momento, ela já estava firme no evangelho e ela cuidava das crianças no departamento infantil. E depois que ela deu o testemunho dela de conversão, algumas mães tiraram os seus filhos da sala que ela cuidava das crianças, porque ficaram com medo daquela pessoa desequilibrada cuidar dos seus filhos. Meus irmãos, como a igreja está doente, como a igreja está querendo um bom mestre, uma aulinha com pessoas perfeitas para cuidar dos meus filhos, um ambiente agradável, sem um ar-condicionado que se parar de funcionar eu vou embora porque a igreja não serve mais para mim, um pastor que quando não prega o que eu quero ouvir, não pregou bem hoje, já não gostei, não sei se volta semana que vem. As igrejas estão querendo o bom mestre, mas as igrejas não querem se ajoelhar diante do Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha que nós estamos no versículo 2 do texto que eu li.
E esse rapaz, ele chama Jesus dessa maneira, e Jesus falou: por que você me chama bom? Você não tem noção do que você está falando. Bom é a única coisa que eu não sou. Ou eu sou tudo, ou eu sou nada. Ou eu posso transformar a sua vida, ou vai ser ruim para você. E aí vem o versículo 20, e Jesus responde a ele com uma afirmação um pouco retórica, um pouco provocativa também. E ele fala: se você me chama bom, você sabe o que está debaixo da lei. E aí Jesus traz todo aquele artefato religioso, os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Não é isso que você está me perguntando? O que farei para ser salvo? A religião judaica diz isso. E aí ele vem, se enche ali de orgulho e fala: eu tenho guardado isso desde a minha juventude. Ou seja, eu estou em dia com os compromissos religiosos. E aí Jesus vai mais fundo e pega mais pesado, porque, gente, se tem algo que nós precisamos aprender nesse texto, é que nós vivemos dias de passividade. Jesus traz toda a passividade, a negação: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. E aí ele falou: então eu estou bem, então eu estou bem, então eu sou um bom religioso, eu sou um bom judeu, eu vou ganhar a vida eterna. Só que não é isso. O problema é que a igreja de 2018 vive exatamente isso. Ser cristão para muitos de nós é: eu não falo isso, eu não falo palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu não sonego impostos. Eu quero dar outra, talvez, machadada nesta manhã, porque quem tenta ensinar para você que você não deve sonegar imposto não é a igreja não, meu irmão, porque ateu também não tem que sonegar imposto, budista não tem que sonegar imposto, espírita não tem que sonegar imposto. Isso não é um critério só de cristão. Qualquer pessoa de bem nessa vida que a gente vive precisa não fazer essas coisas, precisa não mentir, precisa não dar falso testemunho, porque inclusive você pode ser preso se der falso testemunho, e não precisa ser crente para saber disso. Vocês estão entendendo como é profundo? O evangelho virou um evangelho muito passivo. Eu vou no culto, se o pastor pede para eu levantar, eu levanto. Se o pastor não pede para eu levantar, eu fico sentado. Se o ministro do louvor pede para eu levantar a mão, eu levanto. Se o ministro do louvor não pede, eu não levanto. Se ele pede para eu dar uma volta, eu dou. Às vezes não dou porque eu estou meio cansado. Se ele não pede, eu não dou. Deu oportunidade, assento de novo. Isso é vida passiva, na prática de um culto dominical. Eu não estou falando só da gente, estou falando de todas as igrejas. Qual é a diferença de uma vida ativa, meu irmão, quando você entra num culto como esse, cheio da presença de Deus, e não espera nada para começar a adorar ao Senhor, não espera que te peçam para adorar, para que você possa adorar, você já se coloca numa posição de atividade, de ação diante de Deus, você começa a experimentar um outro nível de evangelho. Você começa a experimentar um nível que talvez você esteja na igreja há 30 anos e nunca experimentou. A gente vai levando ali, as regras são feitas, a gente vai seguindo, mas Jesus nunca pediu para a gente levantar, sentar, dar oferta, dar um pulinho, pula para cá, pulando e dançando na presença do rei. Não, Jesus nunca pediu para a gente fazer isso. Isso tem que ser consequência natural de um reconhecimento de que se Ele é Deus, e Ele é Deus, eu preciso me ajoelhar, e ainda mais com a minha igreja reunida. Porque se em casa, sozinho, eu já tenho a presença do Senhor na minha vida, imagina com a minha igreja reunida, é o céu na terra. É aquela música que cantava antigamente, não sei se a igreja subiu ou o céu desceu. E eu não tenho visto isso ultimamente. Há muita passividade nas nossas ações. Não, se o pastor não criar um ministério disso, não vou fazer, porque não tem na minha igreja. Isso é muito passivo. Quando eu cheguei aqui em Botafogo, meus irmãos, eu falo isso com muito temor, tá? Porque eu quero usar esse exemplo para que você entenda aonde eu quero chegar. Até para tirar uma cópia da chave do portão, o pastor tinha que autorizar. Eu falei: você está louco? Eu falei: vamos parar com isso agora, nesse mês, porque se eu for ter que autorizar até tirar a cópia da chave do portão, eu vou fazer tudo, menos pastorear essa igreja. Eu não quero ser prefeito dessa igreja, eu quero ser pastor dela. A gente coloca tanta carga, tanta autoridade, no bom e no mau sentido, na vida da nossa liderança, e às vezes a gente terceiriza para a nossa liderança as disciplinas espirituais. Não, se o pastor não fizer, não tem, minha igreja não tem, porque o pastor nunca, é culpa do pastor. Isso é muito sério, gente, o que eu estou falando aqui, é muito sério. Se Deus colocar algo no seu coração, se Deus colocar um desejo no seu coração de servir ao Senhor, não espere ver o nome de um ministério, haja,
Vá conversar com o pastor, venha falar comigo, vai orar, Senhor, alinha. Esse projeto, querido, Celebrando a Vida, já está no meu coração há 2 anos. E sabe por que a gente não começou há 2 anos? Porque a minha oração é sempre a mesma, para cada um dos projetos que eu me envolvo. Senhor, alinha o tempo, alinha as pessoas e alinha os recursos. E ao longo desses 2 anos, Deus foi alinhando tempo, pessoas e recursos. E quando eu vi, a gente tinha um grupo de 12 pessoas. Eu falei, agora está na hora. E vamos fazer. E de repente Deus está falando com você coisas ao longo da sua vida. E você tem sonhos, e você tem projetos, e tem ministério. E Deus tem derramado isso no teu coração. E você ainda está na passividade do Evangelho. Ah não, o pastor não pediu, eu vou ficar sem graça. Ah, não sei se eu vou ter espaço. Meu irmão, minha irmã, comece a celebrar um Deus vivo nessa igreja. Um Deus que vai te fazer chegar aqui e não conseguir nem ficar sentado ou nem ficar em pé. Porque a Bíblia dá os 2 exemplos. Tem hora que o pessoal não conseguia ficar sentado, mas tem hora que o pessoal não conseguia nem ficar em pé. Teve que se deitar de tamanha presença de Deus. A gente não é regra. É prática de vida ativa na presença do Senhor. E aí vem Jesus e dá a tacada ali no coração dele, porque a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A gente conhece as pessoas, né, de olhar, e de ver, e de julgar, ou de imaginar, mas Jesus conhece o nosso coração. E Jesus olha para o coração daquele jovem príncipe, ou enfim, né, a gente não tem tanta base para definir. E Jesus fala, falta uma coisa para você, meu amigo. Falta uma coisa para você. Dá tudo que você tem aos pobres e me segue. E aí ele toca na ferida daquele rapaz. E diz a Bíblia que quando aquele rapaz ouve isso, ele morre de medo, ele se entristece muito porque ele era riquíssimo. Onde está o seu tesouro? Porque, pastor, então é o dinheiro? Não, não é o dinheiro. Porque a Bíblia conta outras histórias, como por exemplo a de Zaqueu, que era um homem com muito dinheiro, ilícito inclusive, que quando recebeu um toque do Senhor, transformou a sua vida e teve liberdade para dar tudo que precisava embora. Não teve medo disso. Então não é o dinheiro, é o tesouro no seu coração. Quando a Bíblia fala sobre idolatria, a gente leva a idolatria num nível muito raso. A Bíblia fala, não farás para ti outros deuses além de mim. Mas idolatria é qualquer Deus além de você. Será qual é o seu Deus? Será que seu Deus é dinheiro? Será que seu Deus é o status? Será que seu Deus é a vaidade? Será que o seu Deus é a posição que você ocupa no seu trabalho? Será que o seu Deus é a sua família? Quando eu ouvi isso, foi uma pancada para mim. Uma vez eu ouvi de um pastor presbiteriano algo muito forte sobre isso, e eu sempre pensei sobre isso. Falei, olha, a minha família tem sido uma bênção, mas em alguns momentos eu virei um idólatra dentro da minha casa. Eu falei, como assim? Eu não conseguia imaginar como seria a minha vida, sem a minha esposa, sem meus filhos. Se eles morressem, eu morreria junto. E Deus me mostrou que isso era idolatria. E eu falei, como assim? Foi, se a minha esposa morresse, meu marido morresse, meu filho morrer, eu vou ficar arrasado, ele falou para mim. Mas a vida continua. Deus precisa ser maior do que eles na minha vida. Deus precisa ser maior. Meus irmãos, às vezes pessoas perdem oportunidades de Deus porque o filho se desviou do Evangelho e entram numa pegada de culpa, numa pegada de eu não soube fazer, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. Olha, está lá em Ezequiel capítulo 18, é muito claro, se o pai peca, ele paga, se o filho peca, ele paga, se o neto peca, ele paga. Isso é uma coisa que não passa de geração a geração. Você tem a sua responsabilidade. É claro que você, como pai, como mãe, precisa zelar pela educação espiritual dos seus filhos, mas não seja alguém que vai acabar com a sua vida se algo sair do seu controle. Pelo contrário, nesse momento, entregue isso nas mãos do Senhor, porque se Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor, Ele pode transformar essa situação. Você está entendendo quão profundo é isso? Eu ouvia pessoas falando, não, se meu filho morrer, eu morro junto, eu não consigo. E aí vai mimando a criança e acaba com a vida. Isso é idolatria. Aonde está o seu tesouro? O que Jesus fala para esse jovem nesse momento é o seguinte, eu não estou querendo o seu dinheiro, porque Jesus não pediu dinheiro para a gente. Hoje em dia, tem muito líder religioso pedindo dinheiro para si, infelizmente. Além de errado biblicamente, é incoerente e
injusto e desonesto, porque embolsa o dinheiro de fiéis, se enriquece às custas de fiéis, mas Jesus não pede o dinheiro para ele. Ele fala: dá aos pobres o seu dinheiro, dá aos pobres o seu dinheiro, eu não quero o seu dinheiro, seu dinheiro não importa para mim. E esse jovem não entendeu isso, porque essa palavra é tão linda que já está acabando, porque nós vamos ceiar e a segunda parte dela fica para a noite, plim plim, comercial. Por isso que eu falo, meus irmãos, leiam a Bíblia expositivamente, versículo por versículo. É uma pregação a cada frase, é uma pregação a cada segundo. Meus irmãos, o que Jesus fala para nós nessa manhã é o seguinte: há algo mais precioso do que o maior tesouro que você tem acumulado na sua vida. Jesus dá a chance para esse jovem de falar o seguinte: olha, dá o seu tesouro para cá, deixa ele embora, que eu vou colocar o meu tesouro no seu coração. E a pergunta que fica para a gente encerrar esse primeiro momento e continuar essa conversa hoje à noite: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Será que o seu tesouro é a sua casa? Será que o seu tesouro é a sua empresa? Será que o seu tesouro são os seus filhos? Será que o seu tesouro é o seu status, sua posição, que você não consegue nem imaginar a vida sem ela? Será que o seu tesouro está aliançado com coisas desse mundo, que a traça e a poeira vão simplesmente correr? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem o quão eu detesto ofícios fúnebres. Eu não gosto nem um pouco de enterro, não gosto de morte, não gosto de enterro, não sei lidar bem com isso. Na minha concepção teológica, a morte é inimiga da vida, não faz parte do plano inicial de Deus para nós. Deus nunca planejou a morte para o homem. A morte é fruto de pecado. E além disso, eu não gosto. Sou uma pessoa que gosta de alegria, gosta de felicidade. Morte é tudo menos isso. E eu sempre fiquei ali remoendo a minha vida quando eu tinha que lidar com ofícios fúnebres. E quando eu me formei pastor, eu falei: como é que vai ser agora? Porque isso vai fazer parte, inclusive, da minha profissão. E eu evitava, irmãos. Eu tenho uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, ficou muito triste comigo, porque quando o irmão dela faleceu, eu demorei 4 dias para ligar para ela. E eu sentei com ela e abri meu coração. Eu falei: sabe por que eu não te liguei? Porque eu detesto isso, eu não sabia o que te falar. E aí, enfim, Deus foi trabalhando isso na minha vida. Eu não gosto. Eu não acho que a gente tem que chegar num enterro e dar um tapinha: ah, foi Deus que quis. Quem disse que foi Deus que quis? Eu não sei, só vou saber no céu. Até o dia de um ofício fúnebre que mudou a minha vida. Nesse dia, eu comecei a enxergar o ato da morte de uma forma diferente. Houve uma mulher que foi membro dessa igreja, que aos 16 anos foi condenada pelos médicos a viver mais um ano. Sueli Bastos. Muitos de vocês conheceram ela. E ela foi condenada a viver mais um ano de vida, aos 16 anos. E ela resolveu entender que Deus era o Senhor da vida dela, não um bom mestre. E ela resolveu dar o tesouro dela ao Senhor. E aquele tesouro dela, ela falou: Senhor, está aqui o meu tesouro. E Deus começou a transformar a vida daquela mulher. Aquela mulher foi condenada pelos médicos a nunca ser mãe, a nunca poder ter uma vida normal, a nunca se casar, aos 16 anos de idade. Você já imaginou ter a sua sentença de morte? Olha, talvez te reste um ano de vida, quando você é ainda adolescente. Meus irmãos, e aquela mulher foi vivendo um dia de cada vez, na presença do Senhor. E chegou um dia desse um dia de cada vez que ela se casou. E chegou mais um dia que ela teve um filho. E chegou mais um outro dia que ela teve outra filha. E chegou mais um outro dia que ela teve um neto. E chegou mais um outro dia que ela conseguiu estabelecer uma vida que ela nunca imaginava para ela. E ao longo da vida dela, ela foi colhendo vitórias de quem entrega o seu tesouro nas mãos do Senhor. Mas ela foi muito sábia, e isso mudou a minha vida, porque quando uma pessoa é ativa no Evangelho, não é passiva, ela influencia até depois de morta. E chegou o grande dia que eu teria que celebrar um ofício fúnebre, do qual muito menos eu não queria, porque a Sueli, o Bas, o Wesley são como tios meus, fazem parte da minha história de vida. E eu teria que ir lá como pastor celebrar o ofício fúnebre ainda dela.
E eu estava mal no carro, pensando o que eu vou falar, como eu vou agir. Eu não quero, eu não gosto. E quando eu chego no cemitério, o Wesley tira uma carta. Aos 25 anos de idade, ela escreveu uma carta. E ela falou: o dia que eu morrer, essa carta será lida. E demorou quase 50 anos para lerem essa carta, porque ela foi vivendo um dia de cada vez. E a carta que ela escreveu, meus irmãos, era uma carta de celebração a uma pessoa que ama e adora ao Senhor Jesus. E aquela carta foi lida. Em primeiro lugar, eu já fiquei aliviado. Eu falei: não vou nem precisar pregar hoje. O ofício fúnebre já está sendo realizado. Mas ela lia, e o Wesley e os filhos leram aquela carta, meus irmãos. E todo mundo chorava, e eu me debulhava em lágrimas. Eu tenho essa carta no meu gabinete. Eu nunca me afasto dessa carta. Porque é a carta de uma mulher que, ao ser condenada pelos médicos, resolveu dizer: Senhor, aqui está o meu tesouro. Aqui está a minha vida. Se eu viver mais um mês, se eu viver mais 10 anos, eu sou sua filha. Amém. Onde está o seu tesouro? Essa mulher, depois de falecer, foi um grande presente de Deus na vida do pastor dela, que chegou no seu ofício fúnebre para receber uma palavra do Senhor através da vida dessa mulher. Eu quero convidar você a pensar nisso agora. Nós vamos ceiar nessa manhã. Nós vamos ceiar aqui hoje. A ceia, queridos, é algo espiritual. A ceia é um julgamento que ninguém te julga. Está lá em Coríntios capítulo 11, examine-se cada um a si mesmo. Eu não vou julgar você e dizer você pode, você não pode, você... Não. Até Judas tomou a ceia. A ceia é o momento de você se colocar diante de Deus e avaliar em primeiro lugar: Deus, aonde está o meu tesouro? Olha, a gente não chegou nem na metade do texto. Hoje à noite tem muito mais de Deus para a gente. Mas a pergunta que fica nessa manhã é essa: onde está o teu tesouro? Qual é o medo? Qual é o medo de se relacionar com Jesus, que pode transformar o teu tesouro, por maior que ele possa parecer, em algo pequeno diante da grandeza dele? Se jogue, se derrame na presença do Senhor. Passe para a atividade do Evangelho, não para a passividade do Evangelho. Quero convidar o pastor Clóvis, quero convidar o pastor Sábio, quero convidar a Dalila e a Cecília para participarem conosco da ceia nessa manhã. Meus irmãos, esse ato é um ato tão espiritual. Esse ato é um ato tão de Deus. E talvez você esteja aí no seu lugar chorando. Talvez você esteja no seu lugar agora pensando na sua vida. Eu quero falar para você: o Espírito Santo está aqui nessa manhã, trabalhando no seu coração. A gente está em época de Copa do Mundo, gente. Está em época de jogo. Está em época de ver um jogo atrás do outro. Eu gosto de futebol, fico vendo. Sabe o que um jogo de futebol mostra pra gente? Que um segundo tempo muda tudo. Talvez o teu primeiro tempo tenha sido um fracasso, mas há um segundo tempo do Senhor para a sua vida. Talvez o teu casamento não tenha funcionado, a tua paternidade não tenha sido das melhores, a tua vida financeira não seja a melhor. O que Deus fala para você hoje é: entregue o seu tesouro nas mãos dele, porque ele pode te dar um segundo tempo maravilhoso. Vamos colocar em pé, vamos orar.